Hoje nós vamos abordar, por meio deste vídeo, um tema bem interessante e muito relacionado à dimensão prática da psicanálise. Este tema é estruturas clínicas. Sempre que nós iniciamos o nosso percurso pelo itinerário do ensino de Lacan, e como vocês já sabem, o constante diálogo que Lacan estabelece com Freud, sempre que nós seguimos os caminhos que por aí vão se abrindo ao longo do ensino, seminários, escritos de Lacan, retorno a Freud, este tema, estruturas clínicas, ele sempre se impõe. Primeiramente pela perspectiva da linguagem, como nós já vimos em um vídeo anterior. O que Lacan vai nos mostrar, a partir de seu diálogo com a linguística estrutural, é que a linguagem é uma estrutura, portanto ela é composta por elementos, e elementos que se relacionam uns com os outros a partir de certas regras, a partir de certos princípios. Então a ideia de estrutura, ela comporta sempre esta noção de que os elementos que compõem a linguagem, eles não se relacionam uns com os outros de qualquer modo, mas sim a partir de certas rotas, a partir de certos caminhos, certas propriedades. Então, esta é a primeira formulação que começa a surgir já ali nos anos 1950, quando Lacan começa a nos falar de uma estrutura de linguagem. E estas regras, esses modos dos elementos que constituem a estrutura da linguagem se relacionar, são basicamente duas grandes regras, metáfora e metonímia. Ou seja, os elementos que constituem a linguagem, eles se relacionam, um se articulando com o outro, e aí então nós temos a metonímia, esse encadeamento, ou um se colocando no lugar do outro. Relações, portanto, de substituição. Aí nós temos a metáfora. E é pela metáfora e metonímia, por esses dois caminhos, que Lacan vai dialogar com aquilo que Freud, na interpretação dos sonhos, localizou como deslocamento e condensação. A condensação está para a metáfora, se associa à metáfora, assim como o deslocamento se associa com a metonímia. Então, condensação, metáfora, deslocamento, metonímia. Lacan nos convida a pensar nessas correlações e nós poderíamos nos encontrar com diversos textos de Lacan, como por exemplo o Discurso de Roma, a Instância da Letra, onde estas questões serão melhor desenvolvidas. Aqui eu estou fazendo somente um rápido recorte. Mas estrutura em psicanálise, ela não se articula somente com este tema, estrutura e linguagem. Quando nós falamos, tal como é o tema especialmente deste vídeo, em estrutura, nós pensamos muito também em estruturas clínicas. A ideia é qual? Que está sustentando esta argumentação muito comum em Lacan e também nos psicanalistas lacanianos, é que os mecanismos de defesa estabelecidos por Freud ao longo de diversos momentos de sua obra, não há um único texto que estabeleça ali um único mecanismo de defesa, nós temos um conjunto de textos de Freud em que ele vai nos falando como que o que é chamado de neurose se estrutura, como que as psicoses se estruturam e como que a perversão também se estrutura. Se estrutura nesse seguinte sentido, como que estes três posicionamentos subjetivos, como que eles se arranjam, como que eles se sustentam, quais são as características que demarcam a neurose, a psicose e a perversão. E são muitas características, mas uma argumentação muito importante de Freud é sobre os mecanismos de defesa que estabelecem cada uma, que proporcionam, estabelecem cada um desses posicionamentos, cada uma dessas possibilidades. Neurose, o mecanismo de defesa que Freud constrói ao longo de diversas argumentações é precisamente o recalque. Já no campo das psicoses, Freud vai nos mostrar um outro mecanismo de defesa que vem a ser a forclusão.
E no território da perversão, nós temos um terceiro mecanismo de defesa que vem a ser a denegação, ou seja, o desmentido, né? Melhor traduzido, ferloion como desmentido. Defesas em relação a quê? Nós podemos nos perguntar. Também aqui, de uma maneira bem ágil, bem recortada, nós podemos pensar que são defesas, que são respostas, que são posicionamentos subjetivos diante do impossível de suportar, que vem a ser, em Freud, precisamente a castração. Então, é por aí que Freud vai nos mostrando que a neurose é uma grande resposta à castração. É uma grande resposta, portanto, à falta. É uma grande resposta à incompletude que nos constitui. Pelo seu lado, a psicose é uma outra forma de se responder a isto, que passa por um outro caminho, que vem a ser o caminho da forclusão. E, por sua vez, a perversão seria uma terceira, distinta das duas anteriores, uma terceira forma do sujeito, como dizemos, responder à castração. Todos esses temas, eles são muito amplos. A castração é uma relação com a falta e precisamos de muitos conceitos para melhor localizar o que vem a ser isso. A castração que tão bem Freud estabeleceu ao longo, né, da psicanálise, ao longo da construção da psicanálise. O mesmo nós podemos pensar com relação a cada um dos mecanismos de defesa. Mas o que eu gostaria aqui de trazer para vocês todos de uma maneira mais sintética é o que? É que nós temos três grandes possibilidades de posicionamento subjetivo, e essas três grandes possibilidades é que serão pensadas depois por Lacan como três estruturas, organizações clínicas. Então a neurose é uma estrutura clínica, a psicose é outra e a perversão. Então nós temos aí características que compõem, tal como estrutura, né, elementos, relações entre os elementos que compõem cada uma destas estruturas. O importante, porque esse é um assunto muito vasto e eminentemente clínico, o importante é nós compreendermos que estruturas clínicas não são tipologias, não são camisas de força, não são quadros estanques. Estruturas clínicas são modos do sujeito se apresentar. São modos de cada um de nós nos subjetivarmos. E aí nós temos então grandes propriedades, grandes caminhos de subjetivação que vêm a ser, repito, neurose, psicose, perversão. É muito importante que nós evitemos um raciocínio muito estrito, demasiadamente fechado, estreito com relação a estruturas. O próprio Lacan tem uma formulação dele muito interessante, que ele vai dizer que a estrutura é uma espécie de máquina, então composta por diversos elementos, essa é a ideia de máquina, um compósito, é uma máquina original que põe em cena o sujeito. Então o ponto fundamental da estrutura é o sujeito, a subjetividade, o modo de cada um responder ao mundo, ao outro, ao corpo, a si mesmo. Então são formas de cada um se posicionar e temos essas três grandes formas, mas que, além de serem formas que podem sim dar uma certa impressão de tipologia, inclusive de diagnóstico clínico, neurose, psicose e perversão, como três grandes diagnósticos. Na neurose nós temos formas, né, possíveis dentro da neurose, como por exemplo a histeria, a neurose obsessiva, a fobia. São possibilidades, né, de localização interna no amplo território das neuroses. Nas psicoses, por exemplo, podemos pensar, né, na paranoia, na esquizofrenia e suas variações, e podemos pensar também nos quadros que antes eram chamados de melancolia, ou PMD, psicose maníaco-depressiva, ou seja, psicoses que se mostram principalmente no que diz respeito aos fenômenos, aos acontecimentos, ela se mostra principalmente no campo das alterações do humor. Ora, o humor exacerbado, exaltado, ora, o humor ensimesmado, encapsulado, daí a melancolia. E a perversão é um território diverso, interessante, importante, onde nós temos, por exemplo, a manifestação do fetiche, uma certa tentativa de contorno da castração, uma certa forma de lidar, né, de burlar a relação com a falta. Em outros momentos, conversaremos melhor sobre isso tudo.
ao longo exatamente da pós-graduação em clínica lacaniana. O que eu gostaria de ressaltar é que, como eu estava dizendo, não pensemos a estrutura ou as estruturas de modo absolutamente estanque, porque Lacan vai nos apresentar também uma outra formulação muito interessante. Além desta que vem a ser estrutura do sujeito, neurose, psicose, perversão, que sim, em alguma medida, cuidadosa que seja, pode sugerir uma certa tipologia, né, possibilidades, demarcações, ele vai nos falar de algo muito mais sutil, em poucos momentos de seu ensino, sim, mas que fazem grandes diferenças esses poucos momentos. Ele vai falar de estrutura no sujeito e não simplesmente do sujeito. A estrutura no sujeito nos traz aqui para reflexão, no mínimo, um ponto muito importante. A relação como cada sujeito, né, se dá, como que se dá cada relação entre sujeito e objeto, entre o sujeito e o seu outro, aquilo que é o avesso do próprio sujeito. Isto nós iremos verificar também ao longo de um itinerário mais cuidadoso, tanto da pós-graduação quanto também, obviamente, das discussões clínicas que faremos. Mas o que eu gostaria de ressaltar nesse momento é o que? A demarcação, a discussão sobre estrutura não deve ser pensada meramente como uma tipologia triádica, neurose, psicose, perversão. Esta é uma face e ainda assim não engessada, porque temos vários tipos de neurótico, temos vários tipos de psicóticos e vários tipos de perversos. Aliás, propriamente para a psicanálise, a psicose, provocativamente, nós podemos dizer que ela não existe. A neurose não existe, o que existem são neuróticos, o que existem são psicóticos, cada um com a sua marca, cada um com a sua especificidade, ainda que sim, haja elementos que podem sim demarcar algo em comum entre eles. Mas o fundamental é que o psicanalista, na sua escuta clínica, ele consiga conjugar essa dimensão que pode, em alguma medida, sugerir uma tipologia, estrutura do sujeito, com outra que é muito mais versátil, muito mais dinâmica, que é a estrutura no sujeito. Como cada sujeito se relaciona com a pulsão, como cada sujeito se relaciona com a sexualidade, como cada sujeito se relaciona com o desejo, com o gozo, com o objeto. É por aí então que nós vemos como que a discussão sobre estruturas clínicas, ela vai muito além de uma tipologia, muito além de três possibilidades, é algo que comporta sempre uma sutileza, um cuidado, a escuta específica de cada caso, para que possamos pensar no que Lacan vai apresentar bem adiante em seu ensino. Nos anos 70 que isso aparece com mais evidência. Uma clínica borromiana, onde nós temos, a partir da ideia, né, de nó Borromeu, possibilidades de amarrações, de articulações. Então, como que cada um se amarra com seu sintoma, como que cada um se articula, se amarra com o sofrimento ou com a forma de amar. E como que estas amarrações, estes enodamentos, podem se transformar, podem ser metabolizados ao longo de uma trajetória analítica. O que destas amarrações pode ser alterado, modificado, pode ser amarrado, articulado, enodado de um outro modo. Eis aí uma rica discussão sobre a estrutura do sujeito, mas principalmente a estrutura no sujeito. Nos veremos em um próximo vídeo. Até breve.